Líderes religiosos, cães gulosos, de Isaías 56:11, utilizam João capítulo 2, versículo 16, fazendo as pessoas pensarem que o templo do Pai seriam sinagogas, templos de pedra. Mas, irmãos, vamos analisar e veremos, irmãos, o que o Messias quis dizer em João capítulo 2, versículo 16. Parem de fazer da casa do meu Pai comércio, negócio. Líderes religiosos utilizam Salmo capítulo 122, versículo 1, que foi escrito por Davi. Davi, aquele que matou 10.000 homens, na qual em 1 Samuel capítulo 18, versículo 7, ali diz: Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. Foi daí que se originou o Salmo 91, versículo 7. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E o Salmo 122, versículo 1, foi escrito por Davi, este mesmo que matava pessoas. Um dos mandamentos do Pai: não matarás. Quem mata desde o princípio é o diabo. João capítulo 8, versículo 44. Os assassinos não herdarão o reino do Pai. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Irmãos, cães gulosos utilizam muito este salmo. Alegremos quando formos para a casa do Senhor. No versículo 2. E agora aqui estamos dentro de Jerusalém. Portanto, quando Davi escreveu este salmo, era referente a Jerusalém, a cidade Jerusalém, e não o templo de pedra, pois o primeiro templo de pedra para o Deus de Moisés, Elias, Davi, Salomão, o primeiro templo de pedra, a primeira casa para este Deus habitar, quem ergueu foi Salomão, filho de Davi. Portanto, este salmo é referente a Jerusalém, a cidade Jerusalém. O que o Messias disse a respeito de Jerusalém, aonde o Deus de Davi faz a sua morada? Mateus capítulo 23, versículo 37. Messias terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que o Pai lhes manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, rejeitaram o Messias. Irmãos, este povo de Israel, judeus, servos deste Deus de Davi que habita em Jerusalém, estes rejeitaram o Messias, mataram o Messias através da lei de Moisés. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20. Em João, capítulo 19, versículo 7, a multidão, descendência de Abraão, os grãos de areia na praia do mar. Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. Eles utilizaram a lei de Moisés, o acusador. João, capítulo 5, versículo 45. Apocalipse, capítulo 12, versículo do 9 ao 10, para matar, assassinarem o Messias. Mataram o Mestre. Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas do Pai. Pergunto aos irmãos: o Pai,
ele habita em Jerusalém? Jamais, irmãos, pois o verdadeiro templo do Pai somos nós, pessoas, seres humanos, e não em Jerusalém, a cidade que matou os profetas do Pai. Jerusalém é uma terra sangrenta, que derramou sangue, que matou, apedrejou os profetas do Pai. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo do 12 ao 13. Ali, irmãos, Deus, o Deus de Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Moisés, este Deus, ele quis habitar em nuvens escuras, em escuridão, em trevas. E ele habita em templos construídos por mãos de homens, pois Salomão, ele edificou, ele construiu um templo para a morada deste Deus Israel, este Deus de Davi, Elias, Salomão, este mesmo Deus que habita em Jerusalém. Alegremos quando formos para a casa do Senhor. Pisamos em Jerusalém. Jerusalém é onde Salomão edificou o templo de pedra para este Deus habitar. E Deus habitou e habita nesses templos de pedra. Deste templo de pedra que Salomão edificou, construiu para este Deus Israel habitar, deste templo surgiu vários templos de pedra. Hoje em dia, em cada esquina há um templo de pedra, na qual este Deus que habita em trevas faz sua morada nestes templos de pedra, que são construídos, edificados por mãos de homens. Irmãos, lembra? Este Deus quis habitar em nuvens escuras. Irmãos, em 1 João, capítulo 1, versículo 5, ali diz que o Pai é luz e nele não há trevas alguma. Em João, capítulo 8, versículo 12, ali o Messias disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Observar, irmãos, o Pai e o Messias são um só. Mesmo entendimento, mesmo amor, mesmo Espírito. Assim como o Pai não habita em trevas, o Messias também não habita em trevas. Quem é este Deus de Salomão, de Davi, que habita em templos construídos por mãos de homens, que habita em trevas, que habita em Jerusalém, terra sangrenta que matou os profetas do Pai? Irmãos, em Atos, capítulo 7, versículo do 48 ao 50, Atos, capítulo 17, versículo do 24 ao 25, ali diz, irmãos, que o Pai não habita em templos construídos por mãos de homens e o Pai não é servido por mãos de homens. Líderes religiosos fazem as pessoas pensarem que o Messias se referia em João, capítulo 2, versículo 16, ao templo de pedra. Mas isso é uma grande mentira dos líderes religiosos, pois eu faço uma pergunta aos irmãos. Em João, capítulo 8, versículo 59, ali, irmãos, diz o seguinte: Então eles, líderes religiosos, judeus, pegaram pedras para atirarem no Messias, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Irmãos, eu faço uma pergunta a vocês. O Messias, ele foi expulso do templo de pedra, o templo de Salomão, que fica em Jerusalém. O Messias, ele foi expulso pelos líderes religiosos, aqueles que eram encarregados do templo de pedra. Os sacerdotes expulsaram o Messias de dentro do templo de pedra. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos:
como que o Messias estava se referindo em João capítulo 2, versículo 16, ao templo de pedra? Se o Messias foi expulso do templo de pedra? Simples, irmãos. O Pai não habita em templos construídos por mãos de homens. O Messias, ele entrou dentro de Jerusalém para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Israel, o próprio diabo, que fez sua morada em Jerusalém, no templo de pedra de Salomão, este Deus que habita em trevas. Porém, o Pai e o Messias, eles não estão dentro do templo de pedra. Por isso que o Messias foi expulso do templo de pedra. Líderes religiosos pegaram pedras para expulsarem, jogarem pedras no Messias. Irmãos, em João, capítulo 2, versículo 16, que casa o Messias estava se referindo? E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer a casa do meu pai um mercado, comércio, negócio. O que o Messias quis dizer com isso, irmãos? Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres, líderes religiosos, pois há um só mestre, o Messias, Mateus, capítulo 23, versículo do 8 ao 11, vão explorar vocês. Observaram, irmãos? Vão explorar vocês. Pessoas, eles fazem das pessoas comércio, eles fazem da pessoa negócio. Esses líderes religiosos farão da casa do Pai comércio, farão das pessoas comércio. Eles exploram as pessoas, contando histórias inventadas, fábulas, doutrinas humanas, preceitos de homens. Mateus capítulo 15, versículo do 7 ao 9. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. A casa do Pai são pessoas, irmãos. Em João capítulo 14, versículo 23, ali o Messias disse: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e eu e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viveremos com ela, moraremos com ela, faremos morada nesta pessoa. Vocês observaram, irmãos, que o Pai e o Messias, eles fazem a morada na pessoa. Aqueles que obedecem os 10 mandamentos, os ensinamentos que vêm do alto, o Pai e o Messias fazem morada na pessoa. Aonde que o Pai faz morada, irmãos? Na pessoa. E não em templos de pedra. Portanto, irmãos, em João, capítulo 2, versículo 16, ali quando o Messias disse: não fazeis da casa de meu Pai comércio. A casa que o Messias se referia são pessoas, seres humanos, pois o Pai, ele só habita naquilo que ele fez. Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Mas o Messias é fiel como filho, que dirige a casa do Pai. E nós seremos a sua casa, pessoas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Mateus capítulo 21, versículo 13. Ele lhes disse: nas Escrituras está escrito que o Pai disse o seguinte: a minha casa. Hebreus capítulo 3, versículo 6, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, será chamada de casa de oração. Casa, pessoas, oração, falar com o Pai na mente.
no seu entendimento, adorar o Pai em espírito, entendimento e em verdade, crer, obedecer às Escrituras, os 10 mandamentos. Mas vocês, quem, irmãos? Líderes religiosos, cães gulosos de Isaías 56, 11, transformaram num esconderijo de ladrões. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Por que, irmãos, esconderijo? Porque estes cães gulosos fazem da casa do Pai pessoas, comércio, negócio, exploram as pessoas pela ambição deles por dinheiro, eles exploram as pessoas, eles contam fábulas, histórias inventadas para enganar as pessoas, para embriagar as pessoas, fazem da casa do Pai comércio, negócio. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Certamente vocês sabem que são o templo do Pai e que o Espírito do Pai vive em vocês. Aqueles que obedecem aos ensinamentos do Messias, João capítulo 15, versículo 3, o Pai e o Messias fazem morada na pessoa, a verdadeira casa do Pai. Pessoas, João capítulo 14, versículo 23. A casa do Pai será chamada casa de oração. Porque, irmãos, a casa do Pai, como vocês observaram nas Escrituras, são pessoas. O templo do Pai são pessoas. E oração, irmãos? O que seria a oração? Orar, falar com o Pai. Em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, a mente, o entendimento, feche a porta, a boca, e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. O Pai justo, ele não aceita elogios, ser aplaudido, pois o Pai justo, ele não é servido por mãos de homens. Atos capítulo 17, versículo 25. Com os lábios, hipocrisia, dizem que me adoram, mas ensinam preceitos de homens. 613 leis de morte de Moisés, o acusador. João capítulo 5, versículo 45, Apocalipse capítulo 12, versículo do 9 ao 10, Mateus capítulo 15, versículo do 7 ao 9. E o seu Pai, Gálatas capítulo 4, versículo 6, o nosso espírito clama, Abba, Pai, que vê o que você faz em secreto, lhe dará a recompensa. Qual é a recompensa, irmãos? Salvação, vida eterna, o galardão. 1 João capítulo 2, versículo 25. A única promessa, a única aliança que o Pai fez conosco é a vida eterna. O Messias, o mediador, o único intercessor, ele que nos une com o Pai. O Filho dirige a casa do Pai, que somos nós, pessoas.